O assunto do vídeo de hoje é um pouco mais sério. Eu vejo que tem muita desinformação relacionada aos eventos que aconteceram. Então eu fiz um roteiro aqui. Esse vídeo na verdade vai ter que ser dividido em duas partes, porque senão vai ficar muito longo. Eu tentei cobrir todos os pontos que eu acho importante para compreender a situação. Então vamos aqui falar sobre a invasão do Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos. No dia 6 de janeiro, centenas de manifestantes favoráveis ao governo Trump invadiram o prédio do Capitólio americano, que é onde fica o Congresso e o Senado. A polícia havia erguido algumas barreiras para impedir a entrada de manifestantes no prédio, mas a galera simplesmente empurrou o pessoal do meio do caminho, tirou as barreiras e invadiu com tudo. Quando as portas foram trancadas, alguns dos manifestantes simplesmente quebraram janelas e entraram no prédio assim mesmo. Vários congressistas tiveram que ser evacuados por túneis que geralmente são usados em casos de ataque terrorista ou coisa do tipo. Eles tiveram que colocar equipamento de proteção contra gás lacrimogênio, porque essa é uma das ferramentas que a polícia tende a usar para dispersar os manifestantes. Quebraram coisas, roubaram, invadiram os escritórios de vários membros do governo. Foi uma bagunça generalizada e na confusão 5 pessoas acabaram morrendo. Uma das cenas mais desgraçadas da situação foi quando um dos manifestantes estava com uma bandeira dos confederados. Para quem não entende história americana, os confederados eram o lado da guerra civil norte-americana que lutava em favor da escravidão. Os Estados Unidos haviam acabado de eleger Abraham Lincoln para a presidência, que era vocalmente contra a escravidão, e aí os Estados do Sul falaram, agora ele vai querer proibir a parada, então a gente vai se rebelar, e essa foi a causa da Guerra Civil Americana. Eles queriam a independência dos Estados Unidos, digamos, original, e formar o seu próprio estado. E aí essas pessoas, né, esses estados, os soldados, os generais, eles se chamavam os confederados. Eles tinham até uma bandeira, que é essa bandeira aí, a bandeira da Confederação Americana. E quando você para pensar que 360 mil soldados americanos morreram para impedir que essa bandeira fosse hasteada num prédio como o Capitólio, e aí, né, sei lá quanto, 200 anos depois quase, a gente tem essa cena de um cara que ainda acredita naquela causa, aparentemente, e levando a bandeira pro Capitólio. É uma cena desgraçada mesmo. Eu imagino que para os americanos que tem alguma coisa na cabeça, é uma cena muito vergonhosa. Uma das coisas mais perigosas a longo prazo dessa invasão do Capitólio é que os manifestantes, eles estavam procurando membros específicos do governo, que eles veem como traidores, que estão roubando a eleição, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso lá na frente. Eles invadiram os escritórios dos congressistas e tal, tiveram acesso aos computadores, porque o pessoal fugiu com tanta pressa que os computadores estavam ainda ligados ali, não travaram a tela. É só apertar o botão do Windows e o L trava a tela, mas eles nem isso fizeram, porque é um bando de boomer, na verdade, do governo. Então saíram correndo, fugindo, né, se protegendo da turma violenta. E aí essas pessoas tiveram até acesso aos e-mails dessa galera. E isso é preocupante porque é o seguinte, os comitês de segurança nacional e coisas do tipo são formados por essas pessoas, congressistas, senadores e tudo mais. Então eles trocam comunicação com outras partes do governo, né, Pentágono, FBI, CIA e tal. E eles têm acesso à informação que é muito sigilosa, é realmente, tipo, apenas para essas pessoas envolvidas nessas questões. E por algumas horas, algumas dessas correspondências ficaram simplesmente abertas para qualquer pessoa que está entrando ali. Então ainda não se sabe a extensão dos possíveis danos a longo prazo que essa invasão do Capitólio pode acabar tendo na questão de segurança nacional americana mesmo. Agora, qual era o propósito dessa invasão? O ataque ao Capitólio tinha como finalidade intimidar os membros do colégio eleitoral para que então não certificassem a vitória de Joe Biden nas eleições recentes de novembro. Isso é um pouco complexo porque a democracia americana é realmente complicada de entender. Tem muitos americanos que não entendem como funciona o sistema eleitoral. Basicamente funciona da seguinte forma: após vencer uma eleição, o candidato tem que ser, digamos, confirmado pelo colégio eleitoral, que é basicamente uma instituição dentro do Congresso americano, que vai lá e certifica que ele realmente ganhou, o candidato realmente ganhou essas áreas e ele atingiu o número de delegados, né, do colégio eleitoral para conseguir a vitória. Quando um dos participantes do colégio eleitoral não aceita como os votos aconteceram, eles podem então, durante esse ritual, que na verdade é uma cerimônia, é mais simbólico, eles podem então dizer que eles não querem votar de acordo com como a sua área votou. E esses caras são chamados de faithless elector, ou eleitor sem fé, numa tradução livre minha. Eu não sei se existe uma tradução, um termo técnico oficial em português para isso. Em toda a história do processo eleitoral americano, apenas 165 instâncias de faithless electors aconteceram, então é muito pouco, porque eu estou incluindo todas as eleições desde que
que o país virou um país com eleições, e esses faithless electors nunca foram suficientes para mudar uma eleição. Tipo, quem ganhou o voto do colégio eleitoral nas urnas foi então certificado no Congresso e virou presidente. É sempre assim. Geralmente, quando alguém rejeita o voto, né, e vota diferente do que o colégio eleitoral deveria votar, é visto como uma coisa meio assim, ele tá fazendo isso para ganhar ponto político com algum candidato que ele gosta. Geralmente é assim, nunca isso inverteu o resultado das urnas. E é exatamente isso que o ataque do Capitólio visava mudar. Eles achavam que se eles pressionassem os congressistas e tal, eles iriam então votar, eles iriam todos votar como faithless elector, e iria então dar a vitória para o Trump. Eles queriam, resumindo, perverter o processo democrático americano. Não tem outra forma de explicar. Vários dos envolvidos naquele ataque estavam se identificando como revolucionários, estavam chamando aquilo que eles estavam fazendo de revolução, o que para mim é um uso esquisito do termo, porque você fazer uma revolução para manter o cara que já está no poder, na minha opinião, é o contrário de uma revolução. Uma revolução para manter o status quo não faz sentido para mim, mas enfim. E os manifestantes, que muitos estão chamando, na minha opinião, com razão, de terrorista, porque você tentar inverter um certo caminho político, né? As urnas decidiram X, você quer que seja Y, e você vai lá peitar as pessoas com violência para obter esse objetivo. Isso encaixa na definição formal de terrorismo. Então esses terroristas tinham essa intenção. E não são pessoas muito esclarecidas, porque eles estavam filmando e fazendo lives do próprio crime que eles estão cometendo. E lembrando, a ironia adicional a isso, que a gente está num período em que nunca foi tão socialmente aceitável você esconder o seu rosto com máscaras por causa da pandemia. E muitos deles, por serem eleitores do Donald Trump, não estavam usando máscaras e foram prontamente identificados pela polícia. Vários já foram presos. Os caras são tão burros, velho, pra falar de forma mais franca aqui. Tem momentos dos vídeos, eu acompanhei vários vídeos, em que eles estão andando pela rotunda, o interior do Capitólio, e eles ficam, assim, impressionados. Eles falam várias vezes nos vídeos, nossa, o povo nunca esteve aqui, nunca ninguém viu isso aqui, não sei o quê. Porque na cabeça deles, eles estão realmente invadindo os halls de poder do governo americano e tudo mais, sem atentar ao fato de que turistas visitam o Capitólio diariamente. Tem um monte de foto disso aí no Instagram. Eles não estavam invadindo um negócio que ninguém nunca viu. É porque eles realmente não entendem o próprio país, mano. Embora seja tentador rir desses palermas tentando essa revolução frustrada aí, é importante lembrar que vários estavam armados. O FBI encontrou várias bombas espalhadas pelo Capitólio, uma coisa que eu não tô vendo sendo tão reportada na mídia brasileira. Eles ergueram uma forca de mentirinha do lado de fora, mas deixa bastante claro qual o tipo de intenção que eles tinham ali. A multidão estava bradando "Enforquem Mike Pence", que é o vice-presidente americano por mais do que 9 ou 8 dias, e que tinha sido instruído pelo Trump para ir lá no Congresso para pressionar a galera a votar para ele e não certificar a vitória do Joe Biden. E o Mike Pence se pronunciou publicamente dizendo que ele não pode fazer isso porque a vontade do povo está sendo feita e é isso aí mesmo. Então os apoiadores do Trump ficaram com muita raiva do cara. Agora, qual é o papel do Trump nisso ter acontecido? Desde 2016, o Trump já vem semeando a dúvida no processo eleitoral. Ele ganhou a eleição de acordo com o colégio eleitoral, mas perdeu o voto popular. Pois é, um país que se orgulha tanto de democracia, parece que eles, a parte mais básica de uma eleição, eles estão fazendo errado, que é às vezes o cara que recebe menos voto e ganha a eleição. Então, o Trump ganhou o colégio eleitoral, mas perdeu o voto popular. Como ele é narcisista pra caralho e extremamente vaidoso, ele começou a ventilar teorias de conspiração de que ele teria ganho também o voto popular, e isso não ficou aparente porque os democratas empregaram todo tipo de artimanha, pegou cidadão, imigrante ilegal para votar em nome dele. Ele nunca apresentou prova de nada disso, nunca foi provada essas alegações dele, mas ele começou já ali a semear dúvida no processo eleitoral que ele ganhou. E se isso parece familiar para brasileiros, essa que é a parada mais preocupante de tudo isso, é o motivo pelo qual o que você está vendo acontecer nos Estados Unidos deveria preocupar o brasileiro. No mesmo dia 6, num discurso logo antes desse ataque, ele foi num palanque e ele repetiu várias vezes que estão roubando a eleição, a esquerda, os democratas, vamos lutar, vamos tomar de volta o poder, sempre com aquela retórica meio beligerante. Antes dele aparecer no palco, Rudy Giuliani, que também está sendo uma figura central de toda essa papagaiada aí da eleição americana. O Rudy Giuliani, que é advogado do Trump, que também tem sido uma figura central de toda essa papagaiada aí, ele se pronunciou, né, ele estava no palanque dando o seu discurso antes do presidente, e ele falou que eles deveriam cobrar então o famoso trial by combat, julgamento
por combate, que é bastante popular hoje em dia por causa de Game of Thrones, mas eu pesquisei e, na verdade, essa expressão vem do século X, na Alemanha medieval. Era realmente uma prática que eles tinham lá. O Seth Abramson, que é um advogado, vou colocar o link na descrição da thread dele, ele fez uma thread analisando todo o discurso do Trump e como era muito aparente que a retórica dele era beligerante, era de combate, era de briga, não vamos aceitar isso, vamos lutar e tal. Ele estava inflamando a galera e é uma combinação extremamente perigosa, um líder carismático entre o seu público, falando de lutar contra o inimigo, vamos lá, vamos marchar lá até agora, vamos entrar lá e tal, porque inevitavelmente isso acaba descambando para a violência. Ele, para ser completamente honesto, no discurso usou uma vez, exatamente uma vez, a palavra peaceful, vamos fazer isso pacificamente. Mas se você passa anos semeando ódio no seu público, desde quando você ganhou a eleição, você está falando que foi roubada de você, você falar uma vez, gente, vamos fazer pacificamente. Eu não vou dar crédito não, eu tô só dizendo isso para que servir de registro, porque eu conheço vocês, alguém vai dizer nos comentários, mas isso, ele falou pacificamente, ele jogou aquela lá, você sabe por quê? É só para dizer que fez. Essa recusa em aceitar o resultado da eleição é completamente sem precedentes na história americana, e mais perigoso ainda é quando isso é somado a essa retórica beligerante de tomar de volta à força algo que foi roubado dele. Ele falou claramente que eles nunca vão considerar algo que foi roubado. Então ele estava realmente cimentando na mente do seu público a ideia de que eles foram injustiçados e vão ter agora que lutar para corrigir essa injustiça. Agora, a questão de fraude, porque isso aí é o cerne de toda a questão. Houve alguma fraude eleitoral? E a resposta unânime de todos os órgãos que avaliaram, órgãos do próprio governo americano, de juízes que observaram os casos, juízes republicanos, a Suprema Corte que não quis ouvir o caso, com 3 juízes que o próprio Trump apontou, todos são unânimes, não tem prova de nada, eles estão literalmente só falando. Uma das principais alegações é que muitas pessoas mortas votaram no Biden para que ele vencesse a eleição. E aí os órgãos de notícia foram atrás disso, né, para dar uma investigada, e aí todas as alegações completamente se desmancham quando você olha com um pouco mais de atenção. Um dos casos que estavam alegando de uma pessoa morta que votou era um cidadão de nome James Blaylock, que aparecia realmente uma cédula assinada por ele, votando na eleição. É o tipo de coisa que facilmente descobriram. Foram atrás das informações que esse James Blaylock, ele tinha uma viúva chamada Agnes Blaylock, que por causa de convenção americana, existe o hábito de assinar o nome da mulher casada como senhora fulano de tal. Os brasileiros talvez estejam mais acostumados a essa convenção cultural por causa do Nerdcast, em que a esposa do Jovem Nerd foi, historicamente, se referiam a ela como Senhora Jovem Nerd. É basicamente isso que aconteceu. Ela recebeu a sua cédula, porque nos Estados Unidos você pode votar por correio, e ela assinou como ela sempre assinou a vida inteira dela, Senhora James Blaylock. E aí isso disparou nos alertas lá de possível fraude, que, peraí, esse cara morreu. E aí foram atrás e era ela, foi ela que votou. Mesmo depois que isso já foi explicado, a mulher já apareceu, já deu entrevista e o caralho, a campanha do Trump continuou usando essa história para dizer que esse James Blaylock que tinha morrido tinha votado, ou seja, é desonestidade flagrante, eles não se importam, eles sabem que não houve fraude. Vários jornalistas foram investigar as listas que a campanha Trump está divulgando de supostos eleitores mortos e todos eles, sem falta, o que acontece é que a campanha Trump pegou nomes da lista de eleitores registrados, eles não sabem nem quem a pessoa votou porque não tem como saber, o voto é secreto. Mas o que eles faziam? Pegavam nomes e via a data de nascimento. Aí saía procurando obituário do país inteiro, com pessoas com o mesmo nome e mesma data de nascimento, e diziam que era a mesma pessoa. Apesar dos caras morarem em locais diferentes do país, o que deixa bastante claro. Se o cara votou em Nova York, tá? Fulano de tal, nascido no dia 5 de novembro de 1974, que é o meu aniversário. E aí eles acham um cara sei lá, em Ohio, na Califórnia, do outro lado, em Washington, o estado, não a cidade. Acha alguém do outro lado do país que tem o mesmo nome e mesma data de nascimento, e que já morreu, e que você bate o olho e você vê, são pessoas com o mesmo nome e mesmo aniversário, acontece. E aí eles botaram isso como se fosse, tá vendo? Ó, tem essa lista gigantesca de pessoa que morreu e votou. E não é verdade, não é verdade. Vou colocar todos os links de tudo que eu tô falando na descrição, dessa vez eu vou lembrar porque é um assunto importante. Daniel, quando você estiver editando esse vídeo, não me permite esquecer isso. O Rudy Giuliani, advogado do Trump, levou vários processos a várias cortes diferentes, mais de 50, e todos eles, os caras perderam, porque não havia mérito. O termo em inglês, que eu não conheço o termo técnico em português, é thrown out, que é literalmente os caras pegaram e jogaram fora da corte, porque não tem mérito, não tem prova. As provas dele é um cara dizendo, eu vi alguém pegando um monte de cédula e tirando lá e botando numa van, e a van saiu fora e a gente não viu o que aconteceu com essa cédula, sabe? Cadê o cara? O cara não se identificou. Você viu a placa do carro? Não tinha placa. Você viu quem é que tava dirigindo? Não consegui ver o cara. Tipo, nada, não tem uma prova sequer de todas. Eles alegam que uma eleição em que, votaram 80 e tantos milhões pro Biden e 75 milhões pro Trump. Então, uma eleição de, sei lá, 150 milhões de votos, mais ou menos por aí, né? Metade do país quase. Eles alegam que a fraude foi tão grande para alterar o resultado da eleição e eles não conseguem uma prova, não tem um cara que eles falam, esse cara aqui, ó,
Eles não têm, velho. Eles sabem que é fraude, eles sabem, é desonestidade clara. Não tem como eles serem tão burros assim, é desonestidade. Os argumentos do Trump, quando não tem prova, eles não têm nem consistência interna. Uma das coisas que o Trump alega é ter recebido 75 milhões de votos, que é mais votos do que ele recebeu em 2016. Logo, ele não tem como ter perdido. Ignorando o fato de que não importa quantos votos a mais você recebeu da última vez, o que importa é quantos votos o seu oponente recebeu. Só que, novamente, os eleitores do cara são tão ignorantes que eles engolem isso. Se ele recebeu antes, sei lá, acho que foi por volta de, digamos que seja 70 milhões, eu não lembro agora o número exato. E aí dessa vez ele recebeu por volta de 75, na cabeça dele, se ele recebeu mais dessa vez do que da outra, ele necessariamente tinha que ter ganho automaticamente. Nem precisa contar o do oponente, não. O Trump propagou uma acusação no Twitter, e a gente vai falar sobre essa questão do Twitter dele, que o sistema de máquinas que contam votos estavam trocando o voto, o cara bota a cédula lá, pro Trump esse voto, e aí a máquina trocava pro Biden. E a fonte que ele deu pra isso é uma organização de notícias chamada OANN, né, OANN, que significa One American News Network, que é uma rede tão de direita e tão favorável ao Trump que faz a Fox News parecer de esquerda, é sério. Eles falaram que tem uma empresa de auditoria e tal, chamada Edison Research, que publicou isso aí, e o presidente da empresa falou, eu não sei de onde eles tiraram isso, a gente nunca publicou isso, que as máquinas estavam mudando voto, a gente literalmente não sabe de onde eles estão tirando isso. Parece que os caras inventaram isso do nada, porque eles não apresentam uma prova, eles não apresentam uma pessoa que está dizendo isso, eles só dizem que as máquinas estavam mudando voto, e pronto, pra quem quer acreditar, já é o suficiente. Fake news é um negócio assustador, cara. Bom, esse vídeo já tá bastante longo, então eu vou encerrar por aqui. Na continuação desse vídeo, que eu pretendo lançar amanhã, eu vou falar sobre o banimento do Trump do Twitter, as comparações flagrantemente desonestas desse ataque terrorista ao Capitólio com os manifestos do Black Lives Matter que aconteceram entre junho e agosto do ano passado, a miopia de quem acha que, mas baniu o Trump do Twitter, não, liberdade de expressão, é uma miopia absurda. Eu quero falar também sobre as pessoas que morreram, porque é realmente significativo, o que aconteceu resultou em morte de seres humanos que foram trabalhar naquele dia e não voltaram para casa, quer dizer, no caso, um foi trabalhar, os outros 4 eram manifestantes que morreram. E finalmente, e talvez o mais importante, por que essa situação é relevante para o Brasil. É o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. Então, fique ligado que amanhã eu falo um pouco mais com vocês sobre isso aí.